Vamos ler agora Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em nossas ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Senhor meu Deus, pedimos ao Pai a Tua ajuda nessa noite, Senhor, Teu auxílio, Amém, Senhor. pois a Tua palavra é Espírito, ó Pai. Amém, Senhor. Que nessa noite, Senhor, nossos corações, ó Pai, estejam prontos, ó Pai, para receber o alimento, pois a Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, É verdade, ó Pai, mas de é toda verdade. palavra que procede da Tua boca, Sim, ó Senhor. Pai, aleluia. Pois a Tua palavra é vida, a Tua Amém, palavra Senhor. é verdade, A Senhor. palavra é vida. Senhor Jesus, que a Tua Nessa palavra, noite, toca Senhor, cada venha um nessa com teu noite poder, ó Pai. gerar vida em cada um de Amém, nós, ó sim, Pai. ó Deus, aleluia. Que a Tua palavra nessa noite, Senhor, não gere apenas um conhecimento, Senhor, mas venha Amém, trazer a sim, ó Pai, revelação não da somente, vida que é manifesta por meio de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, aleluia. Manifesta, Senhor, nessa noite Amém, a Senhor. sabedoria lá do alto, Senhor. Sim, ó Pai. A sabedoria que é pura, que Amém, é, Senhor, repleta de vida, de graça, Aleluia, de bondade, sim, ó de Pai, verdade. aleluia. Ó, Em Senhor, nome de de santidade, Jesus, ó de Pai. justiça, de verdade, Aleluia, ó Pai, Senhor. encha, Senhor, encha, Senhor, cada um nessa de noite nós, este lugar, Senhor. Amém, Encha, Senhor, cada coração nessa Aleluia, noite, Senhor, sim, com ó a Tua Pai. graça, Senhor. cada um, Senhor. Para que possamos juntamente, Senhor, num só Espírito, ó Pai, conhecer, Senhor, as insondáveis riquezas de Jesus Amém, Cristo, ó sim, ó Pai. Pai, aleluia. Ó Senhor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça, Senhor, enche cada uma nessa noite, Amém, Senhor, cada sim, ó coração, Deus. ó Pai. Sim, Em nome de Jesus, ó Pai. Glórias ao Teu nome. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a graça, né? Que é o que Paulo fala aqui, né? Os irmãos propôs aí comentar sobre a graça. O irmão Vinícius escolheu aí Efésios 2. E ele começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Hoje nós vemos muitos irmãos falando sobre a graça, né? O que é graça? Para uns a graça virou um motivo de libertinagem, um motivo de você pecar, já que você é salvo pela graça. É gratuito. Então não tem que fazer nada. Jesus morreu por você, perdoou todos os seus pecados. Então posso pecar. Estou salvo, né? E é um assunto complicado, porque por outro lado tem aqueles que pegam a graça não, tem uns que transformam em libertinagem. Agora tem outros que pegam a graça e já cria uma regra, né, de comportamento para você receber essa graça. Quer dizer que você agora tem que ter obras também.
Já cria uma condição, né? Isso, aí já tem aqueles que criam uma condição, que diz que você tem que ter obras para poder ser salvo. Quer dizer, já faz da graça não ser graça mais, porque a graça é algo dado de graça. E já tem aqueles que já tem a graça como algo de graça, e por ser de graça você não precisa fazer mais nada para poder, né? Tem a graça que é de graça e acaba tornando desgraça. É, com o tempo a graça se torna uma desgraça, né? Então não é fácil, né? E aí o versículo 1 começa: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aqui diz que ele nos deu vida estando nós quando? Mortos. Ele não te deu vida quando você creu. Ele não te deu vida, né, no dia que você aceitou Jesus. Ele te deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, a palavra diz que nós fomos justificados com Cristo, fomos justificados por Cristo, né? Fomos ressuscitados com Cristo, morremos com Cristo, fomos assentados nas regiões celestiais acima de todo o principado e potestade, né? Então tem várias coisas que a palavra diz que o nosso velho homem morreu com ele. E aí eu faço a pergunta: se nós morremos com Cristo, então quando foi que nós morremos com Cristo? Se nós morremos com ele. Quando ele morreu. Há 2000 anos atrás. Quando ele morreu, né? O irmão Barney está falando aqui que é quando ele morreu. Muitas pessoas pensam que ele morreu quando creu em Jesus, e não é verdade. Nenhum lugar da palavra diz que você morre quando crê em Jesus Cristo. Se você morreu com ele, é sinal que você morreu há 2000 anos atrás. Se você ressuscitou com Cristo, então é sinal que você ressuscitou quando ele ressuscitou. Aí eu faço a pergunta: então, você existia? Existia, só Tem que no irmão reino dizendo que espiritual. não. Existia ou não? Existia, só que no reino espiritual. É, porque como é que eu vou matar alguém que não existe? Como é que eu vou ressuscitar alguém que não existe? Então é sinal que você existia. Não é um pensamento positivo, não. Que a pessoa pensa que é um pensamento positivo. Não, é um propósito. Não, ele disse que você morreu. Isso é uma verdade. Não é uma mentira. Quando ele chegou para Jó e diga assim, e ele diz para Jó: cinge os teus lombos, porque eu vou te fazer perguntas agora. Onde tu estavas quando eu lancei o fundamento da terra? Se é que tu sabes. Então quer dizer que ele perguntou para Jó, que Jó estava em algum lugar, só que Jó não sabia, porque não tinha entendimento. Aí ele fala: se é que tu tens entendimento, onde é que tu estavas quando eu lancei o fundamento da terra? Então, pela palavra, Jó existia quando Deus estava lançando o fundamento da terra, só que ele não tinha entendimento para entender onde é que ele estava. Isso é loucura. A palavra de Deus é loucura para os que perecem. Então a graça é da mesma forma. Você existia quando Cristo morreu na cruz. Você morreu com ele, ressuscitou com ele. Não é um plano, não. Essa historinha de plano aí é conversa de teólogo. A palavra diz: você morreu. E ele te fez assentar nas regiões celestiais. Quando Cristo ressuscitou, ele te fez assentar nas regiões celestiais. Se fosse um plano, ele teria dito: morrerá no futuro, né? Então, Futuro, né? morreu no pretérito. Então, é sinal que nós existíamos. A palavra diz que todos nós morremos em Adão quando ele pecou. Então nós existíamos, porque nós morremos em Adão. De Gênesis, né, que Deus primeiro criou o homem para depois formar o homem do pó da terra. De Gênesis 1, né, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele falou: domine ele sobre todas as coisas. Gênesis 1, 26. Já em Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra porque não tinha homem na terra. Uai, mas cadê Gênesis 1, 26? Ele não tinha criado, e agora em Gênesis 2 não tem homem para lavrar a terra?
E aí a palavra diz que ele formou o homem. Então nós temos duas coisas aqui. Uma, criou o homem à sua imagem e semelhança. E Gênesis 2, formou o homem à sua imagem e semelhança. Então, antes de Deus formar o homem do pó da terra e ele se tornar matéria, ele já tinha sido criado. Isso no mundo espiritual. Deus, ele criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. De repente, o homem passou a ser a imagem e semelhança de Deus. Só que ele não poderia ser visto, porque ele era imagem e semelhança de Deus. E Deus é o quê? É visível ou invisível? Invisível. Então ninguém podia ver o homem, porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Só que quando Deus forma o homem do pó da terra, aí sim, nesse momento o homem passa a ser alma vivente. Aí todos nós passamos a ser matéria. Então, da mesma forma, é com respeito à graça. Deus, ele te matou com ele lá na cruz, no mundo espiritual. Isso é uma realidade. Ele te ressuscitou no mundo espiritual. Ele te fez assentar nas regiões celestiais, né? No mundo espiritual. Mas, entretanto, você ainda não havia experimentado isso que ele tinha feito. Então a palavra diz, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu o que? Vida. Então nós recebemos a vida antes de termos vida. Quer dizer que nós, quando cremos em Jesus, nós recebemos aquilo que Deus já tinha feito. Então no dia que você crê em Jesus e fala, Senhor, eu creio em Ti, eu Te aceito. Naquele momento você recebe a vida que Deus já tinha te dado, quando você estava morto em vossos delitos e pecados. Repete aí o que o irmão falou. É o que tu falou? Ah, tá. Então, no dia que você creu, que você se tornou uma nova criatura, na verdade, foi naquele dia que você creu que se manifestou aquilo que Deus já havia terminado. Então nós começamos a viver aquilo que Deus já havia consumado. Quando ele falou na cruz, Pai, está tudo consumado, estava mesmo. Agora, a diferença dessa coisa espiritual e dessa coisa terrena está na questão de fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé, né, ela te salva por meio de crer em Cristo Jesus. Por quê? Porque a fé. A fé, o pessoal pensa que eu já falei uma certa vez, né, num estudo bíblico, sobre a fé. O que é fé? Um pensamento positivo. Eu vou ter isso. Eu vou conseguir isso. Isso é fé. Entendeu? Esperança. A palavra diz que a fé, ela é a certeza das coisas que não. E o que é que a gente não vê? Você não viu você morrendo, você viu? Você viu quando você morreu com Cristo? Você viu quando Ele te ressuscitou? Te colocou, a gente está vendo a gente assentado nas regiões celestiais? Você está vendo você acima de todo principado e potestade? Não. Então a fé, ela é a prova das coisas que não se vê. Então, no dia que você crê e que você tiver fé de verdade, isso que Jesus fez por você vai se tornar uma realidade. Por isso que nós nos tornamos uma nova criatura, porque se manifesta aquilo que Deus já havia feito por você. Ele já tinha te dado vida. Então, naquele dia que você creu, a vida de Deus entra em você, porque você teve fé. Aí a fé, ela vai provar que realmente você já tinha morrido com Cristo há 2000 anos atrás. E que você já tinha ressuscitado com Cristo há 2000 anos atrás. Então a fé, ela existe para poder ligar o mundo espiritual com o mundo material. Se você tiver fé, é automático as coisas espirituais se tornar realidade. Existe uma diferença de crer e ter fé. Por exemplo, Satanás, ele tem fé? Não, mas ele crê? Crê. Nós cremos que devemos orar? Sim, todo crente crê que deve orar. Mas ora? Não. Então ele não tem fé, ele só crê.
Porque no dia que ele tiver fé, que ele deve orar, ele vai orar. A fé dele vai provar que realmente ele deve orar. Vai se tornar uma realidade na vida dele. Então, eu só estou explicando o versículo 1, que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós recebemos a vida de Deus quando estávamos mortos. Mesmo antes de nascer, nós já havíamos recebido a vida de Deus. E a partir desse versículo a gente vê também que é Deus que nos escolhe, né? Que se ele nos salvou estando nós mortos, né? O morto ele não escolhe nada, ele não tem desejo, ele não tem nada, né? Você vê que Deus é que escolhe, né? A quem salvar. Outra coisa que eu queria falar é o contraste, né? Do que é vida para nós, homens, né? E o que é vida para Deus, né? Vida para nós é estar respirando, estar andando, estar indo, estar vindo. E vida para Deus é quando o homem é liberto do pecado, né? Ele fala assim, ele vos deu vida estando vós mortos nos delitos e pecados, né? O que mostra que a pessoa está morta para Deus é quando ela está nos delitos e pecados, né? Então, a partir do momento que ela recebe a vida, ela sai dessa condição, né? E passa a estar em uma outra condição, que é a condição de estar viva, né? Para Deus. Aí ele continua no 2, né? Nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que quando o homem pecou, entrou a morte e o pecado no mundo, né? Então, essa morte, esse pecado não está só no homem, ele está no mundo, no curso do mundo, na cultura do mundo, né? Nas regiões celestiais. Então essa morte e o pecado é um poder, né? Que está não só dentro do homem, mas fora dele também, né? E por detrás disso, a palavra diz que existem os principados e potestades, né? Os espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência, né? Então a pessoa pensa que o mundo está normal, mas na verdade não está normal. Ela está sendo guiado por um principado, pelos espíritos que operam nos filhos da desobediência. Então esse espírito vai operando em cada um, né? E ele fala que a gente era assim também, que nós andávamos dessa forma, né? E aí o 3 diz, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui diz o seguinte, que nós éramos por natureza, né? Filhos da desobediência. Todos nós nascemos já condenados. Já nascemos condenados à ira, filhos da ira. E qual é a ira? E qual é a ira? A ira é que todos nós deveríamos ir para o lago de fogo. Porque Adão pecou. A Bíblia diz, logo todos pecaram, destituídos da glória está. Então nós já nascemos condenados, né, para a ira, para ir para o lago de fogo. E esse lago de fogo é a morte eterna, não é isso, irmão? Isso. Existe uma diferença entre lago de fogo e inferno. Os crentes hoje confundem muito isso. Eles pensam que inferno é a mesma coisa de lago de fogo. E são duas coisas distintas. O inferno só vai durar até o final do milênio. A palavra diz que no final do milênio ele pega o inferno e lança dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Então todos nós estávamos condenados a essa segunda morte, né, que é o lago de fogo. Então é natural. Foi Deus que escolheu você nascer filho da ira? Não. Foi Adão que desobedeceu a Deus. Como todos nós estávamos em Adão, então nós morremos. Porque desde o princípio, Deus ele nunca teve... o desejo dele nunca foi ter várias pessoas na terra. Mas o desejo dele foi ter somente um homem que era chamado de Adão. Lá diz que quando ele formou Eva, né, de Adão, a palavra diz, e lhes chamou Adão. Lhes está no plural e Adão está no singular.
Todo mundo era chamado de Adão, não ia ter vários nomes. Todo mundo era Adão, todo mundo era Adão. Porque Adão era a imagem e semelhança de Deus. A mesma coisa que a palavra diz, aqueles que estão em Cristo é o quê? Nova criatura. Porque em Cristo não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. Então deixa de haver separação. Então para Deus só existe um homem na terra. Como nós estávamos em Adão, então porque ele pecou, automaticamente todos nós pecamos. Da mesma forma é quando nós cremos, todos nós passamos para dentro de Cristo. Então há somente um homem também. E aí não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há escravo nem livre. Né? É importante falar sobre não há escravo em Cristo e também não há livre. Porque os que pensam que a graça é um motivo de libertinagem e ele se torna livre, mas a palavra diz que aquele que está em Cristo, ele também não é livre. Mas também ele não é escravo. Como as pessoas fazem da graça também uma escravidão. E a pessoa fica de dia e de noite querendo ser salvo. Ela peca e fala, perdi a salvação. Daqui a 1 hora ela se arrepende e recebi de novo a salvação. Daqui mais 10 minutos ela peca de novo, perdi a salvação. De noite ganhei ela de novo. E aí a pessoa fica perturbada, se tornou um escravo. Mas também você não é uma pessoa livre. Porque Jesus disse que há um fardo. Falou, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Porque o meu fardo é suave, é leve, mas tem um fardo. Não é um fardo que nem o mundo. Né? Mas existe um fardo, não é uma coisa que você vai receber e vai viver na libertinagem. Né? Porém Deus, que é rico em misericórdia, por sua muita caridade com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, juntamente com Cristo nos vivificou. Pela graça somos salvos. Aqui mostra o que a gente falou mais cedo, né? Que no 5, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Cristo foi vivificado por Deus há 2000 anos, né? Então se a gente foi vivificado junto com Cristo, há 2000 anos a gente foi vivificado. E isso não dependeu de nós, né? A gente não era nascido aqui na terra. A gente já existia em espírito. E em espírito Deus nos escolheu. A gente não fez obra, a gente não tinha se arrependido, a gente não era bom, a gente não quis isso. Deus nos escolheu e juntamente com Cristo, há 2000 anos, ele nos salvou pela graça, né? Nos deu vida juntamente com Cristo. E é um questionamento que fazem quando citam exatamente o ladrão da cruz, né? Que fala que obra que foi feita para que ele fosse salvo, né? Porque o ladrão da cruz, ele não teve obra nenhuma. Teve uma irmã que uma vez ela falou assim, olha, se uma mulher disse para mim o seguinte, eu perguntei para ela, se eu trabalho 20 anos para o Senhor, né, faço de tudo para fazer a obra de Deus, e de repente uma pessoa na hora da morte ali, que está com câncer, Jesus, eu te aceito, ela vai ser salva? Aí a mulher respondeu, vai. Aí ela falou assim, mas então, para que eu vou então estar trabalhando? Eu trabalhei 20 anos e ela recebe a mesma coisa que eu, que a salvação. Quer dizer, e ela ficou sem resposta. E ela fez a mesma pergunta para mim, e eu falei, não, ela não vai ter a mesma coisa que você. Você teve obras, ela não teve. Então o que vai ocorrer? Ela não vai receber galardão, ela vai receber salvação. Mas galardão ela não vai ter. Ela vai para a vida eterna, mas ela não vai poder reinar sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. Ela não vai poder reinar sobre as coisas do Senhor. Ela não vai ter tesouro. Porque ela não teve tempo de juntar tesouro no céu. Jesus falou, não juntei esse tesouro na terra, junto no céu. Então quem está juntando tesouro no céu, tem tesouro no céu. Essa pessoa que morre, ela não teve tempo de juntar nenhum tesouro. Chegou lá, Jesus, não, você não tem tesouro aqui não, você tem a salvação. Não é porque o teu tesouro está na terra. Mas o crente que juntou o tesouro no céu, ele vai chegar lá, o Senhor está aqui o teu tesouro. Agora sim, você tem uma mansão celestial, né? Como diz a palavra, Jesus disse para que você seja recebido nos tabernáculos eternos por aqueles que te perdoou, né, e fez das riquezas injustas amigos para o reino dos céus. Né? Então, há diferença. Um recebe galardão, o outro não. Né?
Mas em relação à salvação, da que aceitou Jesus já morrendo ali no hospital e da que serviu 20 anos, é a mesma, né? Porque não depende delas, depende só de Cristo. Mas o reino é algo a mais, o tesouro no céu é que é a diferença, né? Da que trabalhou mais para Deus. É porque a gente vê na Bíblia falando que o reino do Senhor é um reino de justiça. Por isso que tem essa diferença, né? E a graça é para todos. E como o reino do Senhor é um reino de justiça, o Senhor é justo para quem trabalhou muito, quem trabalhou pouco, quem não trabalhou, a justiça vai ser feita, né? Por isso que vai ter o galardão. Tem uma passagem, viu, Vinícius, que Jesus ele chamou os trabalhadores e aí, bem cedinho, ele chamou o pessoal para trabalhar e começou a trabalhar. Meio dia ele chamou outros. 5 da tarde ele chamou outros para trabalhar. E aí quando foi no final da tarde, ele deu o salário que ele deu para aquele que começou de manhã, ele deu o mesmo salário para aquele que tinha chegado 5 horas e aquele que tinha começado de manhã. Mas Senhor, eu trabalhei aqui, o Senhor veio me dar, né, o Senhor deu para ele a mesma coisa, para mim, o mesmo salário, que ele chegou 5 horas da tarde, trabalhou só 1 hora. E aí Jesus, ele queria explicar o quê? Que a salvação ela não depende de obras. Que tanto faz você trabalhar muito como pouco, você vai ter o mesmo direito daquele outro irmão. Então, tanto faz quem seguiu Jesus Cristo naquele tempo, constantemente sendo discípulo de Jesus, como o ladrão da cruz que morreu na última hora. Ele recebeu a mesma salvação. Então, o que Jesus queria dizer é que salvação não vem por obras. Quando ele manda os servos ir pelos becos e vielas e chamar tanto bons como maus para entrar na sala do banquete, ele falou, ainda há lugar, pode força para eles virem. Bons e maus, porque a salvação não depende de você ser bom nem de mal. Por quê? A salvação ela foi te dada antes de você crer. A vida foi te dada antes de você crer. Até para você ir a Jesus Cristo, a palavra diz que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Até a vontade para crer em Jesus é necessário o Pai dar. Por quê? Porque nenhum de nós, quem é de nós que queremos Deus? Os mundanos querem estar no mundão. Ninguém quer Deus. Até depois de crente, ainda se Deus não colocar a vontade, você volta para o mundo. Você tem que orar para o Espírito Santo continuar gerando a vontade de Deus em você, senão você volta para o mundo. Então, ele mesmo colocou a vontade de você para você crer nele. Senão você não vinha. Porque todo mundo estava destituído da glória. Como é que a pessoa destituída da glória de Deus, que não tem o Espírito de Deus, vai crer em Jesus, vai ir até Jesus? Não vai. Ela só tem a carne comandando ela, então ela vai para o mundo mesmo. Naquele momento que você começa a sentir vontade de ir para a igreja, de estar com os irmãos, eu preciso ir para a igreja, Deus já está começando a trabalhar em você, Ele já está agindo, é a vontade dele que já está em você. E se Ele começou a colocar a vontade em você, é sinal que você já tinha recebido a vida de Deus há 2000 anos atrás. Então, o que é graça? Graça, eu explico, né, para o pessoal, falei, a graça é tudo aquilo que Jesus já fez. Ele te matou, te ressuscitou, te deu vida, te deu a vontade para você crer nele. Ele te fez assentar nas regiões celestiais. Aí ele pegou isso tudo e falou, agora estamos aqui de graça. Você vai receber vida, né? Você vai receber a tua ressurreição. Está aqui de graça. Agora você é salvo. Isso é salvação. Salvação não é somente receber a vida eterna, não. Salvação é você receber a vida de Deus. Não é como o povo fala que eu estou salvo e vivo uma vida de pecado. Não é isso. Você recebeu a vida de Deus. Você recebeu a morte do velho homem quando você creu. Você recebeu todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, como diz Efésios, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Então isso é salvação, isso é graça. Então a graça ela te liberta. Não tem jeito de você dizer que tem graça e não ser liberta. Isso não existe. Também não quer dizer que você não vai pecar. Porque João diz que quem não peca é mentiroso. Então tem essa outra questão. Já mentiu só em falar que não tem. Mas você vai receber a vida de Deus. É impossível quem recebe a vida de Deus não ter vida. É impossível. Isso aí não existe. Todos nós sabemos que nós, quando cremos em Jesus, nós somos nova criatura, de um dia para o outro. Somos transformados e você é outra pessoa, né?
E é uma mensagem relativamente simples, né? Porque a graça é algo que você recebe de graça e que não tem esforço nenhum. Mas é uma realidade que para o mundo é difícil de entender. Eu ouvi uma vez um colega no trabalho e falou o seguinte: pô, esses crentes são tudo doido, como é que eles sabem que é tudo salvo? Ninguém morreu ainda, como é que afirmam que são salvos? Né? Então é só o que? A gente tomar como verdadeiro o que a palavra de Deus diz, que todo aquele que com o coração crê e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu por nós, né, e que ele se fez justiça por nós, será salvo. Então não há nenhum mistério para ser desvendado. É uma coisa bem simples, mas que é meio que oculta aos olhos de quem não quer, às vezes não quer, porque a gente acabou de falar que é de graça, que é a escolha de Deus, então não é que ele não quer entender. Às vezes o próprio Deus, ele não permite que a pessoa enxergue dessa forma. Mas é algo bem simples, é simplesmente crer com o coração e com a boca confessar. E esse com a boca confessar é exatamente você começar a externalizar toda a mudança que ele fez por dentro, né? Através de atitudes, de atos e através do falar, do agir, e aí vai. E lá em João fala, né, que Jesus fala: minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Então, quando esse chamado pela graça toca a gente não é por nós mesmos, não é pela nossa vontade, é pela fé de Cristo, é pelo Espírito que começa a habitar dentro da gente, que a gente, a partir desse momento, começa a seguir a Deus e viver para Ele. Não é a gente que quer mudar, não é a gente que quer sair do mundo. Lá em Romanos fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória. Não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda Deus. Então, a partir desse momento que Ele nos toca, que o Espírito dele começa a habitar na gente, a gente começa a discernir Ele. E isso automaticamente nos gera a viver para Ele e gerar obras para o reino, igual o irmão falou do galardão. De não mais viver, igual fala aqui no versículo 3, para a gente mesmo, para nossas vontades, no curso do mundo. Mas viver para Deus, servindo a Ele, renunciando a nós, renunciando a nossa vida no mundo, para viver para Ele. Isso não por nós, mas pelo Espírito. Só que aí tem um problema, né? Aí às vezes a pessoa fala assim: poxa, mas tem uma pessoa que eu preguei e ele ainda não creu, será que ele não é escolhido? Só que a palavra diz que um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento, né? Então esse processo pode ser que não seja uma vez, pode ser que não seja um ano, pode ser que seja vários anos, né? Eu já vi testemunho de irmãs que orou 10 anos para o marido se converter, e quando o marido se converteu, a esposa falou: meu Deus do céu, eu acho que eu não sou crente não. Que aí ela viu um caboclo crente mesmo, né? Então muitas vezes, até mesmo a pessoa, eu fui em vigílias, e eu não era crente. Mas aí com o tempo a semente, né, do evangelho vai gerando, vai crescendo, e o Senhor uma hora dá o crescimento, né? Depende do regar, né? Então tem muitas pessoas que precisam orar. Quando você está orando, você está regando aquela semente que foi semeada. Aí vem aquela pessoa que só colhe, aí fala: aí, eu ganhei para Jesus. E não sabe que muitas pessoas já haviam pregado para aquela pessoa, já havia regado aquela planta, e ele foi lá, só colheu. Paulo diz, um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento, e cada um vai ter o galardão conforme o que ele fez. Né? A pessoa que só colheu, muitas vezes está pensando que vai ter todo o galardão, e não vai. E o Senhor vai falar: não, o galardão maior está para aquele que orou durante 10 anos por essa pessoa, porque você só colheu, mas já havia alguém orando por aquela pessoa durante 10 anos, né? Então haverá um galardão, né, maior. E aqui diz o seguinte: estando vós mortos em vosso delito pecado, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por que pela graça sois salvos? Porque tu recebeu vida você estando morto. Você não recebeu vida quando creu. Você recebeu vida quando estava morto. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com Ele, nos ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou, nós também fomos ressuscitados com Ele. Quer dizer que antes de você existir, você já havia sido ressuscitado com Cristo. Existir no material, porque no espiritual tu já existia. É coisa espiritual mesmo, né? É loucura, a palavra é loucura para os que perecem, e é isso que Paulo estava falando. E ele diz assim:
que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Agora, veja bem, isso aqui tudo se chama verdade. O que é a verdade? É o conhecimento da Bíblia? Não. Quando você lê a Bíblia, você tem a informação da verdade, é diferente. Agora, no dia que você recebe essa ressurreição e que você experimenta em estar sentado com Cristo nas regiões celestiais, nesse dia que você começa a experimentar isso aqui, é nesse momento que você conhece a verdade. Que até então você tinha a informação da verdade. Mas no dia que você conhecer a verdade, o que é que a palavra diz? Conhecereis a verdade e ela o que? Vos libertará. Então, cada vez que você conhece uma verdade que Deus fez por você, você conhece a verdade que você foi crucificado com Cristo, você não vai mais deixar o homem velho ter acesso à sua carne, ao seu corpo, né? Se você souber que você ressuscitou com Cristo, e você experimentar essa verdade, você vai ser liberto, né, de várias coisas. Então a verdade é tudo aquilo que já está consumado. Resumindo, é tudo aquilo que já está feito. Isso é a verdade. A verdade não é o que o povo fala no YouTube, conhecer na Bíblia. Nem eu conheço a verdade. Não, você tem informação da verdade. Conhecer a verdade é diferente. Né? Para dar um exemplo dessa situação de conhecer, não é só ter informação, né? A Bíblia fala de José, pai de Jesus, quando conheceu Maria. Apesar de conhecer Maria, de ver, de ouvir falar e etc e tal, ele só conheceu Maria depois do casamento, né? Então você vê que ele sabia quem era Maria, mas não conhecia Maria. José só conheceu Maria quando ele casou com ela e se uniu a ela, né? Então a gente pode ouvir falar da verdade, assim como o José tinha ouvido falar de Maria, já tinha visto Maria. A gente pode ver a verdade, mas não nos casar com a verdade, né? Não ser um com a verdade, né? Conhecer é ter a intimidade, né? Como diz o irmão Barney. E aí ele fala no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha só, para mostrar quando? Nos séculos vindouros, a riqueza da sua graça. Então, que séculos vindouros são esses? Hoje. Por quê? Porque você morreu há 2000 anos atrás. Os séculos vindouros era tudo aquilo que ainda ia de vir. Então, naquele dia que você creu em Jesus, ele pegou aquilo que já estava consumado há 2000 anos atrás e manifestou na sua vida. Naquele momento ali que você estava crendo, são os séculos vindouros, que ele mostrou a riqueza da sua graça. Então, ele pegou a ressurreição, o entronizamento juntamente com Cristo nas regiões celestiais, todas as bênçãos espirituais, falou, toma aqui, isso aqui é graça. Aí você fala, nos séculos vindouros está se manifestando as riquezas da sua graça para conosco, né, que cremos. Então, os séculos vindouros é agora. Para cada um, ainda tem pessoas que ainda vai experimentar essa graça, que não creu ainda. No dia que ela crê, ainda será o século vindouro, né? E você vê muito na Bíblia falando da graça, da salvação como misericórdia, né? Porque a gente estava morto, a gente não tinha nem nascido, a gente não merecia. Mas ele foi misericordioso, nos amou e nos deu a graça, que é diferente do reino. O reino é justiça. Então a justiça a gente trabalha e a gente recebe uma recompensa por isso. A graça não. A graça é misericórdia, pelo amor dele, exclusivamente por esse amor, por ele se compadecer de nós, ele nos deu essa graça pela misericórdia dele, não havendo justiça alguma em nós. O 8, né? Aí ele diz, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, a fé, tudo é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar diante de Deus, Senhor, eu sou o cara, eu vivi uma vida de santidade, fiz a tua obra, e o Senhor, não. Você é salvo por causa do meu filho, porque tu morreu antes de tu existir, tu ressuscitou antes de você vir à terra, você foi entronizado antes de você nascer,
Você recebeu todas as bênçãos espirituais antes de você nascer. Então você tem como a gente ter alguma obra? Quantos de nós temos condição de voltar 2000 anos atrás e falar, eu vou me ressuscitar com Cristo? Tem jeito? Tem jeito. Como é que eu vou voltar a 2000 anos atrás, agora, e vou ressuscitar com Cristo e vou matar o meu velho homem? Eu vou fazer isso. E vou assentar com Cristo nas regiões celestiais há 2000 anos atrás. Tem como? Impossível. Isso é graça. Estou falando, não tem como ter obras. Todos que tentaram fracassaram. Todos que tentaram ali no Velho Testamento conseguir essa salvação que Cristo conseguiu, fracassaram, né? Só Cristo, só Jesus que conseguiu cumprir todas as obras da lei, né? Só Ele. E tem aquela história do jovem rico que chegou diante de Jesus e perguntou, Senhor, o que eu posso fazer para me salvar? Aí Jesus falou, faze isso, aquilo e mais aquilo outro. Né? Aí ele falou, tudo isso eu já faço. Aí Jesus falou, então vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí ele pegou e saiu triste, né? E Jesus falou, né, abertamente, ao homem é impossível salvar-se, mas a Deus tudo é possível, né? Então como eu posso pensar, como alguém pode pensar que ele pode se salvar, que é pelas suas próprias obras que ele pode alcançar a salvação? Se o próprio Jesus falou, ao homem é impossível salvar-se. Mas a Deus tudo é possível. Mas a Deus tudo é possível. Muitas vezes você fala assim, não, mas se fosse eu tinha vendido. Mas muitas vezes você pode não ser avarento, mas você pode ser um mentiroso, pode ser um beberrão, pode ser um ladrão, um idólatra. Você pode ser qualquer coisa. E Jesus, ele vai dizer a mesma coisa para você, falta uma coisa para você ser salvo, e é aquela ali que vai te atrapalhar de você ser salvo pelas obras. Então, sempre, cada um de nós temos uma coisa que precisa mudar, que é difícil, porque pelas tuas obras não tem como. Somente pelo Espírito de Deus é que vai vencer. Eu estava falando com meu irmão, e ele falando das obras da carne, e eu falei, toda vez que você tentar lutar contra a carne, você vai ser destruído. Porque a carne sempre vai te vencer. Você nunca vai conseguir vencer a carne. Porque a palavra diz que quem luta contra a carne é quem? É o Espírito que luta contra a carne. Não é a alma é você. Mas quem luta contra a carne é o Espírito. Toda vez que você tentar, pela alma, tentar vencer a carne, não tem como. E aí eu falei, não lute contra a carne, mas encha-se do Espírito. Porque quanto mais você alimenta o teu Espírito, mais ele fica forte para destruir a carne. Então esse é o caminho. O caminho é você fortalecer o teu Espírito para poder ele vencer a carne. Não é você tentar vencer a carne, não. O caminho é você fortalecer o Espírito. Por quê? Porque você fortalecendo o teu Espírito, ele vai conseguir vencer a carne. Porque só o Espírito, né, de Deus mesclado com o teu Espírito que pode vencer a carne. Você mesmo não pode. E aí como é que você fortalece o Espírito? Lendo a palavra, congregando, orando, buscando a Deus, louvando, falando entre vós com salmos e cânticos. A Bíblia diz, assim sereis cheios do Espírito Santo. O marido amando a mulher submetendo ao marido, o servo obedecendo o seu Senhor. E ele fala tudo como é que você tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo. E aí sim, você cheio do Espírito Santo, ele vai combater a carne. Porque nós mesmos não conseguimos. Eu estou acompanhando aqui a leitura pela versão Almeida antiga, de 1848, né? E aqui no versículo 8, ao invés de falar pela graça, eu achei interessante aqui a tradução. Porque de graça estáis salvos. Então é de graça mesmo, né? Que pela graça você ainda pode pensar em criar uma interpretação ainda um pouco diferente, mais flexível, né? Mas aqui é muito interessante. De graça estáis salvos, né? Não tem nem o que interpretar, né? É de graça, é de graça. E de graça é de graça. O 9 já acaba com todo tipo de ação do homem, né? Que fala, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ninguém. Amém.
e você vê o 8 e o 9, fala que a gente é salvo de graça e que não depende das nossas obras. Então, a gente é salvo só pelo que Cristo fez. Então, se a gente é salvo só pelo que Cristo fez, a gente não pode anular isso. A gente não pode falar que algo que eu faça vai anular o que Cristo fez. Se eu pequei agora, eu perdi minha salvação e eu anulei toda a cruz de Cristo, anulei todo o sacrifício, toda a vida de Cristo. Então, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se dependesse de obras, ou para eu conseguir, ou para eu manter, não seria mais graça. E se dependesse de obras, tudo que Cristo passou foi em vão, né? Verdade. Agora, o mistério maior está aqui no 10, porque ele fala que não vem de obras para que ninguém se glorie. E aí ele diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Uai, agora tem obra? Sim, agora tem obra. As quais, mas que obras são essas? As quais Deus o quê? De antemão preparou para que andássemos nela. De antemão. Então, mesmo depois, nem as obras que você tem que andar não são suas, porque são as obras que de antemão ele já tinha preparado. Ou seja, tudo é dele, por ele e para ele, né? Não dá glória nenhuma ao homem, já para que ele não possa ficar soberbo e achar que ele pode se salvar, que ele pode ter algo através da feitura dele. Então, quando nós somos salvos, nós temos que andar naquelas obras que já estão terminadas. Então, nós começamos a viver aquilo que Deus já terminou. Porque Deus é assim, ele termina tudo para depois ele começar. Então a palavra diz que Deus, desde o princípio, em Isaías, ele faz conhecer o fim. Tudo que Deus começa, ele termina. Antes de começar. Depois que ele termina, ele fala: agora eu vou começar. Ele é o princípio e o fim. A palavra diz em Apocalipse que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Mas como é que Jesus morreu antes da fundação do mundo? Aí a pessoa fala: não, era um plano que Deus tinha. Não era plano, não. É realidade, estava no mundo espiritual. Da mesma forma que nós morremos com Cristo há 2000 anos atrás, Jesus já havia morrido antes de morrer. Só que quando ele veio à terra, diz a palavra que ele veio na plenitude dos tempos. Mas o sangue dele, diz 1 Pedro, que o sangue dele foi reconhecido antes dos tempos eternos. Antes o sangue dele já tinha sido derramado, mas manifesto no tempo presente. Então no tempo presente se manifestou aquilo que já havia terminado. Então da mesma forma é nós começamos a viver e andar nas obras que já havia sido consumada, já havia sido terminada. E aí nós andamos sobre o novo homem, uma vida de ressurreição. A vida de ressurreição que você vai viver é somente naquele momento que está aparecendo essa vida de ressurreição. Não, ela já tinha acontecido em Cristo, você já tinha ressuscitado com Cristo. E aí você começa a viver aquilo que ele já tinha feito por você. Você começa a experimentar que você está acima das regiões celestiais. Mas por que você começa a experimentar? Porque você está vivendo aquilo que Deus já terminou. Isso tudo é graça, né? O que diz Paulo, e Efésios não é fácil. Eu pensava um tempo desse aí que eu entendi o que era graça, mas fui complicando um pouco. A graça ela não é fácil, até para viver ela não é fácil. É fácil por causa do Espírito que está em nós. Porque graças a Deus, Deus é o que opera em nós tanto querer como efetuar. Até para nós sermos crentes e viver diante dele, é necessário que ele nos conceda a graça de ter o querer e de ter o efetuar, porque por nós mesmos nós não temos. A graça é a obra. E aí a palavra diz que ele é o autor e consumador da fé. Então ele te dá a fé, ele criou a fé, te deu, mas ele vai consumar essa fé. Ele te deu o querer, mas ele vai efetuar. Então todos aqueles que são de Deus, eles vão terminar, né, a obra de Deus, a boa obra. Tem outro versículo que diz que nós somos guardados mediante o poder de Deus, né? Você vê que mesmo nós sendo transportados das trevas para a luz, mesmo tendo recebido a vida de Deus, precisa de poder para nos guardar, né? Então, desse mal, do curso desse mundo, dos principados, dos potestades, né? Da velha criação.
Então, mesmo depois de ser salvos, precisa de poder tremendo, né, para nos sustentar na verdade, né? O irmão quer falar? Oi? Não. É isso aí, irmão. Isso é um pedaço de Efésios, né? Amém. Efésios realmente é um grande mistério de Deus, está em Efésios. E Paulo, ele falou que orava pelos irmãos em Éfeso para que Deus iluminasse o coração deles e desse um espírito de revelação para eles compreender o que era a graça. Era necessário a revelação do Espírito e a luz de Deus sobre eles, para Deus iluminar o coração deles, para eles começar a compreender as riquezas da sua graça, né? Porque isso aqui é muito rico. A graça, ela não é só salvação, a graça é ressurreição, é morte do velho homem, é o entronizamento de você acima de todo principado e potestade, é você se tornar igreja, é você ser colocado em Cristo Jesus, ser reconciliado com Cristo, é muita coisa. E às vezes as pessoas têm confusão porque às vezes não conseguem discernir porque pensa, poxa, o que é a graça? Como assim? Eu não faço nada, eu sou salvo, a graça realmente é de graça? Então a maioria da confusão das pessoas é de aceitar isso, aceitar não, eu não preciso me justificar, Cristo já fez isso. Isso para algumas pessoas que vivem pensando a vida toda que tem que se justificar é muito difícil. Pensar, não, agora não sou eu mais, é Cristo que fez por mim. É tão simples que acaba sendo difícil, né? Eu não preciso fazer nada, Cristo já fez. Eu não vou me justificar, Ele se justificou. O salário do pecado é a morte, Ele morreu. Então não é mais por nós, é Ele. Tudo que a gente precisava foi feito nele. Amém. Verdade, é tão fácil que se torna difícil para muitas pessoas. Amém. Vamos. O mundo é tão terrível que fica difícil. Até você. Tem tantas pessoas no mundo, a maioria do pessoal tentando ter vantagem em cima dos outros, né? Que fica difícil as pessoas aceitarem essa graça, né? Mas é de graça mesmo, né? Então o pessoal se confunde muito nesse ponto também, porque o mundo está tão terrível que quando vê uma coisa de graça, a pessoa até se espanta, né? Mas é porque no pensamento delas é simplesmente vai receber só a vida eterna, e não é muitas coisas, né? São coisas que ela não tem condição dela fazer, que é ressuscitar com Cristo, morrer com Cristo, não tem como. Porque isso aconteceu antes dela crer. Então, é porque a mentalidade de quem sobre a salvação e graça é muito vazio. Mas no dia que ela compreender isso que a gente está falando, ela vai falar, realmente é impossível, né? De eu voltar 2000 anos atrás, ressuscitar com Cristo, morrer com Ele, assentar nas regiões celestiais. É impossível porque eu não era nem nascido. Amém. Amém. Vamos orar então para encerrar a reunião. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto tem feito por nós, ó Deus. Nós te agradecemos por todos os bens, Senhor, que nos deste nesta vida, Senhor, pela família, ó Deus, pelos filhos, pelas esposas e maridos, pelos pais e mães, Senhor. Mas acima de tudo, ó Deus, nós te agradecemos pela salvação que nos deste, ó Deus, gratuitamente, ó Deus, que nós venhamos honrar, Senhor, esta graça, Senhor, com boas obras, Senhor, andando naquelas obras que tu preparaste para nós, ó Deus, realizando não as nossas obras, não as obras dos nossos corações, ó Deus, mas aquelas obras que vêm de Ti, ó Deus, para que o mundo seja melhor, ó Deus, para que o mundo veja que verdadeiramente, Senhor, Tu tens um povo nesta terra, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos que Tu perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, ó Deus, que Tu nos livre de todo o mal, ó Deus, e que a Tua verdade, ó Deus, cresça, Senhor, em cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor.